Nem direita nem esquerda. A polarização da política e do discurso político entre pessoas comuns só traz prejuízo. Há muita gente que às vezes cria um caso sem necessidade sobre assuntos que não trazem nenhum tipo de lucro. Relembramos aqui alguns casos do passado que direita e esquerda participaram. Casos que são atos criminosos. Vamos dizer, atos de improbidade administrativa, mas que configuram crimes. Em 1993, houve um escândalo que foi repercutido de forma calorosa, que a imprensa trouxe à tona, mostrou, discutiu, que foi o caso dos anões do orçamento. Havia ali uma quadrilha, ali no Congresso, uma quadrilha de deputados e senadores que manipulavam o orçamento da União para desviar, né, dinheiro público por meio de emendas parlamentares, né, em conluio com um monte de empresa e empreiteiras. E qual político daqueles que participaram dessa situação, desse butim, desse furto, qual político que ficou preso pelo menos por um ano, por 10, por 15, por 20, e foi muito dinheiro. A lembrança vaga que me remete ao passado é um deputado federal lá da Bahia, João Alves, se não me engano era de um partido, acho que era do PFL, não tenho certeza, mas esse deputado, ele trouxe que ganhou mais de 200 vezes na loteria, e logo depois descobriram outro esquema de corrupção também nas loterias. E quem ficou preso? João Alves morreu com bolso cheio, nada devolveu, ou se devolveu muito pouco foi. E esse homem de sorte, que não existe ninguém mais nessa terra, não é só no Brasil não, no mundo, que tenha ganhado tantas vezes na loteria. Sei lá, jogo de bicho, mas loteria não. O primeiro a depor nega tudo. Eu não tenho nada, eu não gosto nem de dólar, meu negócio é todo em cruzeiro. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. E quanto dinheiro? O deputado admite ter ganho 200 vezes na loteria. Ganhei muitas vezes. Só este ano, a média foi de um prêmio por semana. 9 milhões de dólares em apostas premiadas. Jurando contra todas as probabilidades, João Alves acaba desmascarando um outro tipo de fraude: a lavagem de dinheiro através das loterias. Não podemos falar só dele, temos lembrança também da situação do Mensalão, que foi um esquema de compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional. Isso para aprovar projetos de interesse do governo. E ali tinha direita e esquerda. Lá no caso dos anões do orçamento também tinha direita e esquerda. Não vem tentar, não. Em maio de 2005, o ex-chefe de departamento dos Correios, Maurício Marinho, foi flagrado embolsando R$3.000. A imagem marcou o início da investigação que desvendaria um dos maiores esquemas de corrupção do país, o Mensalão. Marinho tinha 27 anos de serviço na estatal e acabou sendo demitido. O Congresso Nacional abriu a CPMI dos Correios. Após as investigações, 40 mensaleiros foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. O inquérito foi conduzido no Supremo pelo então ministro Joaquim Barbosa. 24 acusados foram condenados, a maioria por crime de corrupção. Entre os condenados estavam o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu, o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro Delúbio Soares. Eram todos homens de confiança do presidente Lula. Todos passaram uma temporada na cadeia. Após o julgamento, o ministro Joaquim Barbosa pediu aposentadoria. Hoje, exatos 20 anos após o escândalo, os principais personagens condenados no Mensalão que abalou o governo Lula não só voltam à cena política, como se empenham em convencer os incautos de que tudo foi uma grande mentira. O ex-ministro José Disseu já participou de sessão especial do Senado em homenagem à democracia e prepara sua candidatura nas próximas eleições. João Paulo Cunha formou-se em Direito e,
desde o início do terceiro mandato de Lula, tem conquistado clientes milionários, como o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a Previ. Delúbio Soares virou assessor da CUT e participa de debates promovidos pelo PT. José Genuíno ganhou o cargo de professor da Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores. Maurício Marinho dos Correios é um personagem que não conseguiu se recompor financeiramente. Ele vive recluso há 2 décadas no apartamento em Brasília. A gente teve também a situação da Operação Lava Jato. Foi uma investigação de corrupção que já foi feita no Brasil. Ah, não, a maior está agora. O caso do Banco Master, que tem políticos envolvidos. Tem um monte de gente presa, mas o político que foi apresentado, ou os políticos, ou alguém que tenha algum tipo de participação, ou tenha aproveitado do dinheiro aí do André Vorcaro, do Banco Master, tem ninguém preso, não. Aliás, é tudo perseguido político. Não tem um que tenha a dignidade de falar. Infelizmente participei, sou culpado, me arrependo. Que eu mude. Como o ladrão de galinhas quando chega na delegacia. Ninguém quer saber se ele furtou para comer, para, sei lá, guardar, para levar para uma rinha, um galo, uma galinha que ele tenha furtado. O que querem é que ele diga o que foi feito. E ele vai pagar uma pena de 4 a 10 anos. Mas o político, não. E são tantas leis como tentaram criar aí, no ano que passou, a PEC da blindagem, que, por sorte, lá no Senado Federal, ela foi barrada, ela foi arquivada. Mas não porque são todos bonzinhos, é porque a repercussão dentro do seio da sociedade, principalmente através da imprensa, foi gigantesca. Aí cessaram. E, infelizmente, vai continuar. Porque a lábia é muito boa. Os perseguidos políticos, não estamos falando de político que não pratica nenhum tipo de crime, principalmente corrupção. Estamos falando de políticos que praticaram atos criminosos, ou melhor, atos de improbidade, ou atos que vai contra a moral pública, e eles não tiveram penas exemplares, não têm. Eu já falei, pega a lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa, pega ali a lei que alterou essa lei, que é 14.230, e faz um comparativo. Pega a lei lá atrás, no seu texto original, e pega depois da alteração. Sou eu que estou falando, não. Pega também a lei complementar 219 do ano de 2025, que alterou a lei da ficha limpa, que a sociedade tanto lutou para ver acontecer, e furtivamente, em 2025, vai lá e faz a alteração. Esse é o caso. Qual político que você conhece que passou alguns anos na cadeia? 10, 15, 20, 30 anos? E eu não conheço nenhum. Se tiver algum, me mande, por favor. Me mande que será excelente. Não estamos aqui tentando fazer nenhum tipo de discussão antipolítica, de incentivo às pessoas a se magoarem, se revoltarem com políticos. Questão que não pode ter político de estimação. Arranja um cachorro, arranja um gato, arranja um canário. Político não. Porque todos participam e praticam algum ato, sim. Todos enchem os bolsos. E às vezes o cidadão comum está aí andando, catando latinha e discutindo quais os políticos que lá estão e que só fazem benesses e bondades. Espero que tenha um monte. Agradecemos a participação. Esperamos no próximo vídeo.